Boa noite. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, aqui representado por cada um dos conselheiros e pelo presidente Wagner Siqueira, tem o orgulho de dar boas-vindas a vocês aqui para essa solenidade em homenagem aos 60 anos da profissão, os 60 anos da regulamentação da Lei 4769 no Brasil. Bom, esta será uma homenagem aos conselheiros, como já citado, ex-presidentes e profissionais que fizeram o engrandecimento da administração no decorrer desses 60 anos. E, para tornar esse momento ainda mais inesquecível, o CRARJ promove a leitura dramatizada do texto Fragmentos Claros de um Folhetim Negro, uma história sobre Lima Barreto, com texto e direção de Sérgio Fonta e atuação de Jorge Maia. E para dar boas-vindas a todos vocês e também fazer uma rápida conexão entre a leitura dramatizada e a gestão das organizações, eu convido o presidente administrador Wagner Siqueira. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer realmente a presença de todos, os homenageados e aqueles que justificam as homenagens, que são as pessoas queridas que dão sentido, que dão qualidade, que dão estímulo, que dão motivação a cada um de vocês. Parabéns, né? O Conselho Federal estabeleceu uma premiação. São 60 anos de regulamentação da profissão. Em verdade, a nossa profissão começa bem antes, em 1938, mas de lá para cá, mas regulamentada como profissão oficialmente, tem 60 anos. E eles estabeleceram uma homenagem, então, de 60 pessoas escolhidas, especialmente em cada estado, e nós aqui no Rio, junto com o Conselho Federal, então, escolhemos as pessoas e fizemos uma primeira sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em setembro, e agora aqui, nesse lugar também maravilhoso, que é um dos momentos históricos, um patrimônio da cultura e também da história representativa das organizações. Alguns perguntarão por que na concessão dessa medalha é importante do reconhecimento de vocês, que são figuras exponenciais no cotidiano de cada um, uns com mais fama, outros com menos fama, mas muitos no anonimato, outros na celebridade, mas sempre construindo no cotidiano a profissão. A tecnologia avança à velocidade da luz, mas a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro de boi. Então, o Conselho sempre foi muito preocupado, o Conselho do Rio de Janeiro, sempre muito preocupado com essa questão da mentalidade, da cultura, das culturas que vicejam nos ambientes organizacionais. Como tratar essa cultura, essa mentalidade que vem a reboque e com muita distância, com muita defasagem entre a tecnologia exponencial, velocidade orbital, e o carro de boi em que a tecnologia, em que a mentalidade avança. E a gente procura contribuir de algumas maneiras. Uma forma que o Conselho tem feito sempre é trazer a ideia de que a vida imita a arte, e a arte aprende muito com a vida, mas, acima de tudo, a vida pode se configurar e compreender o porquê da arte. Quem é que não há organização sem pessoas? Todas as organizações têm pessoas. Quem melhor conhece a alma, que são senão os grandes produtores culturais do Brasil e do mundo? Estamos aqui exatamente num centro cultural. E a cultura é produzida exatamente por esses pensadores que vão na alma humana, especificamente, que o profissional de administração, de gestão das organizações, que milita na mentalidade, na cultura que temos, precisa compreender. Então, há muito tempo que a gente faz sessões discutindo, sempre que não teremos aqui, discutimos a obra sob o ponto de vista histórico, literário, e a obra sob o
ponto de vista da teoria das organizações. Aqui a gente não vai sequer apresentar a peça inteira, vamos fazer uma leitura mais reduzida em função das circunstâncias. Mas eu não poderia deixar de lembrar que são as organizações públicas e privadas, os redutos autoritários ainda da sociedade brasileira. São as organizações que realizam o que há de mais difícil, que é o preconceito. E quando o preconceito se faz nas relações de trabalho, né, e isso acontece permanente, por isso essa distância, e a todo momento é a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o portador de deficiência, é a organização que discrimina o idoso, é a organização que discrimina o homossexual. Esta peça é interessante, esse personagem Lima Barreto, 3 vezes candidato à Academia Brasileira de Letras e reprimido claramente. Ele era muito duro, um verdadeiro, lembrando um escritor baiano famoso também, Gregório de Matos Guerra, ele também era muito duro nas críticas, contundente, mas ele vinha de uma classe muito pobre, originalmente muito frágil, e ele acabou alcoólatra, internado no Pinel, enquanto tivemos na Academia Brasileira de Letras, para dizer que não foi só racismo, talvez só tenha sido, mas João do Rio, por exemplo, também era negro, que vinha de classe social alta, chegou à Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis também, e Pedro Lessa, também, que era negro, também chegou à Academia Brasileira de Letras. E João do Rio... E Lima Barreto efetivamente não obteve isso e foi apagado da história cultural brasileira, o que é um absurdo. Francisco de Assis Barbosa, um grande intelectual, também da academia, ele escreve a biografia, mais recentemente, do Lima Barreto, e foi uma descoberta da cultura brasileira, da importância desse personagem no processo cultural brasileiro. Exatamente esta peça retrata, não a peça toda, mas a gente vai fazer o quê? Uns 40 minutos, talvez, 30 minutos, 35 minutos, de uma leitura em que um será o Francisco de Assis Barbosa e o outro será o Lima Barreto. E vamos, então, tratar a obra do Francisco pela voz do próprio Lima Barreto. Então, com esse sentido, a gente não está aqui apenas para fazer uma comemoração, mas para os colegas que já pensam na cultura das organizações refletirem sempre. Quando a gente faz do Rei Lear, a gente está discutindo a questão da sucessão familiar. Foi uma peça que o Conselho fez muito tempo. Quando a gente faz, né, o Mercador de Veneza, também na questão da globalização, da economia. Quando a gente faz Bertold Brecht com Galileu Galilei, a mesma coisa. Quando a gente faz com Casa de Bonecas, que é uma peça de 1878, e como é que a gente discute a questão da mulher sem ir em Casa de Bonecas, porque a peça continua absolutamente atual, para motivar o nosso colega, muitas vezes colegas que jamais viram uma peça de teatro, estudantes também, para sensibilizá-los, para analisar que a administração é fundamentalmente ciências sociais aplicadas e que essa cultura ela é fundamental, porque quando a gente vê um filme, 12 Homens e uma Sentença, ou de Elmiro Gouveia, também, que é um grande outro empresário, ou do Barão de Mauá, a gente vai fazendo as inferências para o nosso cotidiano. E é nesse sentido que vamos ao espetáculo, né, com a análise de fragmentos claros de um folhetim negro, de um grande homem da história cultural brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente Wagner, pela sua contextualização de tudo que veremos aqui no palco do Centro Cultural dos Correios hoje. E agora daremos início ao espetáculo Fragmentos Claros de um Folhetim Negro. Boa leitura para todos.
Extra, extra! Começa o ano de 1900. Voa na Suíça o primeiro Zeppelin. Machado de Assis faz sucesso com Dom Casmurro. E saibam tudo sobre o escritor Lima Barreto em O Nosso Jornal, que começa a publicar a partir de hoje um folhetim sobre a vida de Afonso Henriques de Lima Barreto. E mais! 1901, Santos Dumont contorna a Torre Eiffel e sobrevoa o Sena. 1902, a febre amarela deixa quase 1000 mortos no Rio de Janeiro. No folhetim, João Henriques, pai de Lima Barreto e administrador das colônias de alienados da Ilha do Governador, enlouquece. 1903, Lima Barreto passa a residir na Bahia e o bairro de Todos os Santos. 1904, escreve a primeira versão de Clara dos Anjos. 1905, começa a escrever o romance Recordações do escrivão Isaías Caminha. 1906, entre licença para tratamento de sua saúde. 1907, Lima Barreto funda a revista Floreal, que durará pouco, e vai comemorar com seu amigo Chico de Assis num café, um dos muitos que Lima Barreto frequenta e bebe. Mais uma, por favor! Lima, pelo amor de Deus, já chega, Afonso. Você tem bebido demais. Do uísque passou para cerveja, da cerveja para a genebra, da genebra só mesmo para cachaça. Para sempre, mais um gole de Paraty. Pois esta cachaça é melhor do que o Paraty. É uma cachaça 7 vidas. E sabe por que tem esse nome? Porque a fazenda que fabrica esta cachaça lá no Vale do Paraíba foi onde Tiradentes pernoitou antes de chegar ao Rio de Janeiro para ser enforcado. E é dele essa frase. 7 vidas eu tivera e 7 vidas eu daria pelo Brasil. Tem certeza? Acho que era. Mas o que importa mesmo é que Tiradentes foi grande. E vamos beber! Já é hora, Lima. Vamos pegar o trem para Todos os Santos. Vamos embora. Não. Vou para casa a pé. Como a pé? Nós estamos no centro da cidade. Pois então, se estamos no centro, estamos em tudo. Portanto, perto de tudo. Eu vou a pé. Mas, Lima... Não insista. Vou a pé. Aproveita e beba um pouco de água. Aos cafés e botequins que foi encontrando pelo caminho. Só falta você querer me levar para passear na Rua do Ouvidor. Às vezes parece que o Rio inteiro mora dentro da Rua do Ouvidor. Há outras ruas muito interessantes na nossa cidade e que escaparam dos bota-abaixo de Pereira Passos. Eu não gosto nem de pensar na quantidade de skyscrapers que ainda surgirão em logradouros cariocas, arranhando o céu, dezenas de famílias amontoadas, uma sobre as outras, tendo por cima das cabeças um teto que, para as que estão no outro andar, é um chão. Construções que arranham o céu. Algum dia elas serão milhares, milhões. Espero não estar vivo para ver. Mas a vida andou. Continuemos. No ano de 1909, ele lança seu primeiro romance em livro, Recordações do escrivão Isaías Caminha, onde ele pega no pé da imprensa da capital federal. 1911, continua o folhetim sobre Lima Barreto. E também folhetim que ele publica no Jornal do Comércio, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em 1914, pela primeira vez, é internado no hospício. Mas ele não era louco. Ele bebia muito, mas não era louco. Lima, sentado diante de uma pequena mesa, escreve sofregamente à mão. Não tem editor, não tem jornal, não tenho nada. Deus do céu, que sinistro pensamento, meu Deus. Bebo, paro e vem o tédio da minha vida doméstica, do meu dia a dia, de tudo.
e bebo. Despeço-me de um por um dos meus sonhos. Deus do céu. Que solidão. Que desvario. Lima saiu do hospício em outubro. Em 1916, Policarpo aparece em livro. Mas o que foi o ano de 1917? Oh, meu Deus! Lima Barreto tenta entrar para a Academia Brasileira de Letras. Não entra. Mas vejam só as manchetes no nosso jornal. Assaltado de madrugada o Supremo Tribunal Federal. Eita, vocês já imaginaram se daqui a algum tempo isso acontecesse? Ladrões incendeiam os autos do famoso processo da Mogiana. Ministro da Fazenda anuncia novos impostos, credo. Parece que as coisas não mudam. É, tudo bruzundanga. Isso aqui é o país dos bruzundangas. Não existe sociedade por aqui. Não existe tradição, cultura acumulada. São todos arrivistas e viveram a melhor parte da vida tiranizados pela paixão de ganhar dinheiro, seja como for. Bruzundanga, pelo visto, é alguma coisa muito depreciativa. Depende de quem vê. Para os bruzundangas é maravilha pura. Para mim, uma solene trapalha, mexórdia mesmo. Por exemplo, se você quiser ser diretor do Serviço Geológico da Bruzundanga, pode. Não, longe de mim tal pretensão. Mas você pode. Basta explicar para o ministro que você quer o cargo. Aí ele vai perguntar, onde estudou a geologia? Você diz que nunca estudou, mas que sabe o que é vulcão. Ele imediatamente pergunta, o que é vulcão? E você responde, ato contínuo, chama-se vulcão, a montanha que de uma abertura, em geral no cimo, jorra turbilhões de fogo e substâncias em fusão. E o ministro fala, muito bem, o senhor está nomeado. Assim? Assim. Tudo bruzundanga. Vai, Chico, procura o ministro. Eu, hein? Ah, só rindo mesmo. Eu ainda vou escrever sobre isso. Também sobre escritores e sobre a literatura. Um dia hei de fazer uma conferência, o destino da literatura. Amplo, hein? Sem dúvida. Temos que ser amplos e atentos com a literatura, meu caro. Temos que rasgar e incomodar. Nosso dever de escritores honestos e sinceros é deixar de lado todas as velhas regras, toda a disciplina externa dos gêneros e aproveitar de cada um deles o que puder. Bravo, bravo! Ouviu? O quê? Os aplausos. Bem, eu aplaudi. Não! Muitos aplausos. Ah, sim. Ouvi. Calorosos aplausos. Felizmente. Pensei que tinha ficado louco. Procurar, tentar, reformar, soldar, ligar a humanidade. Não é verdade? Será que você já não bebeu demais, Lima? Temos de ser militantes. Acho importante falar algo sobre isso, sobre ser militante. Minha obrigação de escritor é não ter medo de dar qualquer opinião sobre isso. Eu nunca vi você ter medo de nada. Ah, meu caro, tenho medo sim. Quem não os tem? Medos. Se o homem pudesse penetrar nos subterrâneos dos seus semelhantes, nos seus próprios subterrâneos, quantas surpresas deve haver nos porões? Nos seus porões. Eu não tenho medo de dar qualquer opinião. Certo E isso dia, basta. Lima desaparece. Sua irmã se desespera e recebe a visita de amigos dele, que contam tê-lo encontrado junto à plataforma da Estação de Todos os Santos, completamente ensandecido. Eu estava sentado próximo a uma sarjeta, atirando níqueis no cano de esgoto. Estava tão concentrado. Eu não afastava os olhos do esgoto enquanto atirava os níqueis. Me perguntaram por que eu fazia isso e eu disse, é para os diabos, é para os diabos. Seus amigos o recolheram e o levaram ao Hospital Central do Exército. Machucou-se um pouco, uma clavícula quebrada, mas sem gravidade.
Foi internado por causa da clavícula e também pela crise de alucinação alcoólica. Mas nem tudo está perdido. Ele tem a proposta de Monteiro Lobato para editar Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. As manchetes continuam explodindo em 1919. Fascismo cresce com Mussolini. Gripe espanhola mata o presidente Rodrigues Alves e o vice, Delfim Moreira, assume a presidência. Curioso, né? Como no Brasil, os vices sempre chegam lá. No folhetim, Lima Barreto sai do hospital no início daquele ano e suspende sua colaboração no jornal ABC porque o jornal publicou um artigo contra os negros. Sai a primeira edição de Gonzaga de Sá. Candidata-se mais uma vez à academia, na vaga de Emílio de Menezes. Perde, mais uma vez. Em dezembro do mesmo ano, no dia de Natal, volta para o hospício. Eu quero uma delegacia! Exijam que me ouçam! Eu sou um cidadão de bem e quero falar! O que é? O que é? Eu não estou ouvindo. Fala mais alto. Eu quero falar! Chame Tolstói, Tchekov, Dostoiévski! Chama os russos, os franceses, os portugueses, os brasileiros! O quê? O quê? Ficam todos onde estão! Que ninguém se aproxime! Sai! Sai! Ninguém encosta em mim! Olha lá! Olha ali fora! Aqueles sujeitos estão querendo me forçar a tocar violão, a cantar! Mas eu não sei cantar! Nunca toquei instrumento algum! O quê? Não estou entendendo! Sai! Sai! Mas lá dentro do folhetim, no hospício, receberá uma visita muito especial e mágica. Francisco de Assis Barbosa, seu primeiro biógrafo, e aqui na peça, seu amigo Chico de Assis. Psiu, psiu. Quem é? Francisco. Francisco? Chico? Chico de Assis Barbosa? Isso mesmo. Como é que você veio parar aqui, Chico? Deve ser tardíssimo. Como conseguiu entrar? Usando a imaginação. Você não sabe o bem que você me faz. Como vai, meu amigo? Agora melhor. Estão tratando bem de você? Vou levando. Tem notícia do meu amigo Santos? Falei com ele esta semana. Com sua mudança para Niterói, nos vemos menos. Continua trabalhando como secretário da redação do jornal O Estado e disse-me que quer mais colaborações suas para lá. Disse-me também que tenciona visitá-lo em breve. Está saudoso. Niterói não é tão distante quanto a China, mas não é a mesma coisa que o Flamengo, né? Onde ele morou. Ainda mais agora, mergulhado nos trabalhos do jornal. Nossos contatos vão rarear um pouco. De qualquer modo, é a amizade que nunca se perderá. Por falar em jornal, esteve aqui um repórter. Pegou-me varrendo o jardim. Botam você para varrer? Às vezes varro. No outro dia limpei o banheiro. Pois então vamos sair um pouco. Saí como? A essa hora da noite? Ficou louco? Bom, se ficou, está no local certo. Você precisa de ar puro. Sair? Como? Saindo. Não estou dizendo sair daqui do hospício, mas sair lá fora, olhar à noite, ver a Praia Vermelha bem mais perto de nós, toda a cidade. Seria bom. Pois então vamos. E se os guardas nos flagrarem? Eu digo que eles estão loucos, que somos pura imaginação, miragem. Olha, Chico, se eles acreditarem nisso, eu vou pensar que estou louco mesmo e que nunca mais deveria sair daqui. Vamos logo, vamos, vem. Como o Rio de Janeiro é lindo. De onde quer que se olhe, é uma cidade pousada. Tem alma, coração
amor. Não é toda cidade que consegue traduzir-se em amor. Você me conhece bem, sabe que quando eu escrevo os meus artigos, sou implacável até mesmo com quem habita esta própria cidade, mas sem identificá-la, compreendê-la. Eu sei amar o Rio. E o Rio sabe amar você. Quanto a isso, tenho dúvidas. Esquece seus leitores, sua família, seus amigos, seus admiradores. E não só os cariocas, não. Monteiro Lobato continua achando você um talento, um escritor que dá no 20, que acerta em cheio. O Lobato sim. Esse gosta mesmo de mim. E olha que ele é o homem do momento. Todos o procuram, vende uma barbaridade de livros e está se tornando um grande editor. Se São Paulo, através de Lobato, o ama, que dirá o Rio, sua terra. Obrigado por me animar. Estava me sentindo muito abandonado por todos. Ainda por cima, ontem, dia de São Sebastião, fiz uma tarde feia, nevoenta. Através das grades do salão, eu olhei para a Baía de Botafogo com muita tristeza. Também vi um pouco de Copacabana, da velha Copacabana. Um grande transatlântico saía em direção às 5 partes do mundo. Tudo tão triste. Mas agora não. Agora tudo é belo. Pelo menos agora, com a sensação de que estamos livres, que todos os espaços são possíveis e todas as distâncias finitas. Chico, olhe bem essa cidade. Certamente você viverá nela há muito mais tempo do que eu. Que isso, Lima? Não se apoquente. Eu estou bem nesta noite imensa e sei que você terá muito mais tempo para dizer isso tudo que vivemos. O que vivi. Vivi parece um gago dizendo que viu. Escreva muito, Chico de Assis Barbosa. Escreva, meu amigo Chico. Serás meu emissário, meu companheiro distante e próximo, meu ourives. Agora, tenho que voltar. Extra! 1920 chegou. Joana d'Arc é canonizada. Começam as escavações no Morro do Castelo. E em nosso folhetim, Lima Barreto sai do hospício em fevereiro. Começa a combater pelos jornais a remodelação do Rio. Publica em dezembro seu novo livro, Histórias e Sonhos. E chegam os jornais de 1921. Pirandello é vaiado na estreia de 6 personagens à procura de um autor. Estilista francesa cria o perfume Chanel, número 5. Monteiro Lobato lança o primeiro livro passado no sítio do Pica-Pau Amarelo. E no folhetim, Lima Barreto publica na revista Souza Cruz um trecho do romance O Cemitério dos Vivos. Seu livro Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, recebe menção honrosa da Academia Brasileira de Letras. E ele, mais uma vez, candidata-se a ela. Porém... Não deu. Mas antes disso, eu conheci o jovem médico Ranulfo Prata, que me levou para uma temporada no interior de São Paulo, tentando me livrar do vício da bebida. De lá, mandei uma carta para minha irmã Evangelina, que eu chamo de Ginoca. Mirassol, 17 de abril de 1921. Ginoca, você diga ao Carlindo, meu irmão, que tenho recebido os jornais, os livros, o dinheiro e o ABC. Peço-lhe que me mande os números da careta do dia 16 e os seguintes, mesmo que os compre. Quanto ao Herbert Moses, da revista Souza Cruz, estou trabalhando na obra que ele pediu e que não pode ir com pressa, porque agora aqui tudo são festas e passeios.
conversas e cinema. Vou todo dia ao cinema de Mirassol, cujo proprietário e bilheteiro é um médico baiano com quem travei estreitas relações. Por favor, não confundir com outro médico, o Ranulfo Prata, que me trouxe para cá e vem se confirmando um bom amigo. Não me deixa beber de jeito nenhum. É leite pela manhã, nada de álcool, o vendeiro está proibido de vender qualquer tipo de bebida ao convidado ilustre, acordar e dormir cedo, comer bem e racionalmente. Quer me regenerar, o Prata. E esta vou contar também ao meu diretor Schettino. Finalmente conheci Monteiro Lobato. Antes de chegar a Mirassol, passei por São Paulo e fui à sua casa editora. Trocamos ideias, planos, falamos da nossa correspondência tão ativa desde 1918. E ele fez uma alusão brincalhona a respeito da minha letra. Realmente, minha letra é um problema. Às vezes nem eu mesmo entendo. Um encontro com Lobato foi simples e cordial. Fundei aqui uma academia de letras. Só uma coisa me preocupa. Os amigos do Prata pediram-me que fizesse uma conferência em Rio Preto. Jamais pronunciei conferência alguma. Já tenho a ideia toda estruturada, mas pensar em uma conferência é fácil. Agora, realizá-la já? Outra coisa, né? Dará certo? Serei aceito? Bem, Ginoca, eu vou terminando. Sempre que vocês despacharem um registrado, avisem-me, porque aqui não há agência de correio. E os registrados têm que se mandar buscar lá em Rio Preto, que fica a 14 quilômetros de distância. Diga também ao Carlindo que fale ao Schettino para mandar os livros. Hoje envio a este um cheque de 100 mil réis para esse fim. Dê lembrança a todos. E não se esqueça de dizer-me o estado de papai. Afonso. Lima e a eterna preocupação com seu pai. São tão ligados. Até no abandono interior e na coincidência da loucura, ou pelo menos do desvario. Permanecerão juntos até na morte, vocês verão. Mas em Mirassol, no dia de sua conferência, enquanto uma grande caravana de automóveis o aguardava para levá-lo ao Rio Preto, Lima desaparece. Ranulfo Prata o encontra num canto de rua, sentado no meio-fio, completamente desfigurado, sujo, bêbado e gritando. O destino da literatura é imenso! É muito o destino! Eu amo a literatura! Eu amo! Lima Barreto. Curada a carraspana, ele retorna ao Rio. Já estamos em 1922. Em sua alucinação ou carência, ou sonho, encontrará com seu pai, que jamais saiu do leito de seu quarto. Mas a mente humana é fascinante. E o teatro também. A luz acenderia num beco deserto. E Lima, meio trôpego, diante de um muro, procura uma passagem que não existe. Ouve-se a voz de seu pai, que neste momento mágico, e apenas por um instante, e apenas aqui, serei eu. Aí não há saída, Afonso. Quem é? Não há passagem por aí. É um beco. Pai? Não adianta seguir por aí. Não há saída do lado de lá. Papai? Assustado por me ver? Mas não é possível. Eu deixei o senhor dormindo em casa, doente, há 20 anos. Ginoca disse que... Tem sido um suplício. Para vocês e para mim. 20 anos são 7.300 dias. Se descontarmos os bissextos, um pouco menos. Sabe lá o que é isso? 7.300 dias
perseguido por fantasmas acusadores, sombras, silêncios profundos. Meu pai, eu devo estar tendo uma visão, deve ser delírio. Hoje, até que eu não bebi tanto no café Jeremias. Ou será que eu estava no papagaio? Oh, meu Deus, onde é que eu estava? Acho que no café São Paulo. Meu pai, o mesmo rosto, Sou eu, o meu mesmo filho. olhar. Sou eu, sim. Pai, quantas vezes eu quis estar assim junto do Senhor quando o Senhor teve o problema, isto é, quando... Quando enlouqueci, não é? Pode dizer. Você tinha apenas 21 anos. E ainda sonhava. Tinha decepções, mas ainda sonhava. Pois eu sonhava mais ainda. Queria vê-lo um renomado escritor. Era o filho que colocaria a nossa família no lugar merecido, já que não pôde ser doutor. Não sou mais esse filho. Você fez o que pôde. Seu valor é imenso. No entanto, talvez no futuro o vitorioso seja você. Mas aí já será futuro. Serei reprovado mais uma vez. Nunca fui mesmo um bom aluno. Sempre foi um menino inteligente, sensível. Acabou dando para as letras e este era seu caminho. Tornou-se um escritor. Seu padrinho ficaria orgulhoso. Será? Não tenho nenhuma certeza. Um padrinho que sumiu no tempo. Bom, pelo menos nisso, fomos da nobreza. Não é todo mundo que tem um padrinho Visconde. O senhor Visconde de Ouro Preto. Descendemos de escravos, porém, temos também o nosso lado de senhores e de intelectuais. Eu não pude ser, mas você é um intelectual. O senhor omitiu meu bisavô português, que era um grande médico. Bisavô por relações escusas. Era mais um português emprenhando uma escrava. É verdade também, não posso negar, que foram benevolentes. Deram à sua mãe, recém-nascida, o sobrenome da família. Muito benevolente. Deixe-me olhar seu rosto sobre essa lua, pai. Quantas vezes, ao visitá-lo em seu leito, eu quis tocar seu rosto, apertar sua mão, relembrar meus tempos de criança na Ilha do Governador, quando você trabalhava na colônia de alienados. E eu brincava entre os loucos, sem ser um deles. E quantas vezes no meu mutismo viajei por tudo isso. Quantas vezes chorei e me desesperei, e gritei e quis dizer o quanto te amava. Meu pai. O senhor não deve esquecer também de Ginoca e dos outros. Amo a todos, mas não consigo expressar mais nada. Agora tenho que ir. Por favor. Não. Sim. Chegamos até onde foi possível. Será que nos veremos de novo? Desse modo? Talvez, meu filho. Talvez. Meu pai vai se afastando até desaparecer. Meu pai. O pai de Lima Barreto morrerá 3 dias depois dele. Mas isso é só daqui a pouco. Por enquanto, Lima Barreto continua entre nós. Entregou ao editor mais um livro novo e publicou o primeiro capítulo da segunda e definitiva versão de Clara dos Anjos em uma revista. Está recostado em sua cama, convalescendo de um mal-estar. Ginoca entre meu quarto, encosta a mão em minha testa para saber se tenho febre. Não tenho. Pergunta se já tomei os meus remédios e lhe digo. Já tomei tantos na vida e acho que o único que curou foi o Paraty. Só quem bebe sabe. É uma abertura de janela e um voo para o abismo. E ela me diz, terna, acariciando minha cabeça. Cuide-se, Afonso.
a bebida não serve a ninguém. E eu ainda lhe peço, Ginoca, me faça um favor. Pega aquela revista para mim, que está em cima da mesa. É a Revue de Deux Mondes. A revista dos dois mundos. E ela me entrega e sai. 1º de novembro de 1922. Aos 41 anos, Lima Barreto partiu. Seu corpo foi levado à estação de Todos os Santos e tomou o carro fúnebre na Central do Brasil para o cemitério São João Batista. Quanta ironia. Falou mal do chique bairro de Botafogo a vida inteira e aonde vai repousar. Escolheu ali. Morreu no dia de Todos os Santos, nome do bairro onde morou por tanto tempo, até o fim. E morreu do coração, o nosso Lima Barreto. É como direi um dia, como observador da vida deste grande homem. Poucas pessoas acompanham o cortejo de Afonso Henriques de Lima Barreto, mas a cada rua por onde passa seu corpo, vai se juntando a ele uma enorme comitiva de humildes, donos de botequim, padeiros anônimos, bêbados, estudantes, crianças da vizinhança e uns poucos escritores fiéis, gente do povo. Bem, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao CRA, ao presidente Wagner e todos os companheiros de lá e também os companheiros daqui do teatro. Infalíveis. Pimba, na hora. Como dizia o Lima, deu no 20. Deu certo. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Maravilhoso, né, gente? Gostaram? Já conheciam Lima Barreto? Já? Um grande escritor que há pouco tempo começou a ter a sua vida reconhecida, né, por tudo isso que foi mostrado aqui no nosso palco. Bom, agora vamos começar a solenidade em homenagem ao Jubileu de Diamante, o motivo de estarmos todos aqui hoje, além dessa peça belíssima que, com certeza, modificou o nosso pensamento. Bom, então, eu convido aqui ao nosso palco, antes da gente começar a merecida entrega das medalhas e dos certificados, o diretor de Fiscalização e Registro do Conselho Federal de Administração, administrador Sérgio Halber, para dar uma palavrinha para nós. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Wagner. Meu amigo querido Chiquinho, Jesus. Quem está com Jesus sempre está bem, né? Então, sempre gosto de ficar perto dele. É um prazer, realmente, estar aqui no Rio de Janeiro para essa solenidade. Obrigado pelo convite. Eu trago um abraço fraterno do nosso presidente Leonardo Macedo, que não pôde estar aí, justificou e pediu para mim representar ele. Bom, depois de ouvir isso, Lima Barreto, que realmente eu não sabia da história, é emocionante. Realmente, e Rio de Janeiro merece. Tudo no Rio é maravilhoso. Eu digo, gosto do Rio de Janeiro, sou do Rio Grande do Sul, vim ontem, vou ter que ir embora amanhã, mas gostaria de ficar mais uns dias.
eu só tenho a agradecer e realmente parabenizar por uma ideia dessas, que realmente assim, aprofunda, deixa o coração da gente bem mais tranquilo. Então, nós estamos aí para fazer essa entrega das medalhas de diamante, né? Que eu acho que muita gente está aqui que vai ser agraciado. É um ano muito importante para nós da administração, né? São 60 anos. Eu sempre digo uma jovem senhora, né? E realmente o festejo foi muito grande. Nós tivemos um ano todo de entrega de medalha, de festejos. Meu amigo Leocir, desculpa eu não ter te visto. Abraço, gaúcho. Então, eu acho que é um ano importante para nós. 60 anos não é qualquer profissão que faz. É uma profissão nova, mas é uma profissão muito desafiadora e realmente nós que seguimos a administração, temos a administração na veia, nós temos que ser muito felizes pelo nosso CRFA que nós temos, nosso sistema que nós criamos, com a ajuda de muita gente. Tal de Belmiro Siqueira, né? Tal de Belmiro Siqueira, é o pai do nosso presidente Wagner. Então, é uma coisa que a gente tem que ter no coração e a gente tem que realmente valorizar. Eu sempre digo, valorizar a administração, ser administrador é uma coisa que não é para qualquer um. Eu fiz direito na universidade e não terminei, mas eu acho que a administração não tem como se negar a fazer. Nós administramos o dia todo, né? Nós administramos na sua casa, nós administramos nas empresas, nós administramos os órgãos públicos e todo o Brasil, se o Brasil tivesse mais administradores realmente conscientes, nós estaríamos melhor. Eu não quero me alongar, eu só quero agradecer pelo convite, estar aí representando o presidente Leonardo. Obrigado. Desce não, Halber, desce não. Fica aqui no palco com a gente, que a fim de agradecer pelos seus préstimos em prol da administração no ano do Jubileu de Diamante da profissão, o CRARJ gostaria de lhe entregar uma moção de aplausos e eu convido o presidente Wagner Siqueira para realizar essa entrega. Muito obrigada, mas pode ver aqui os dois que vocês ainda vão ser muito utilizados, tá? Vocês não queiram sentar, não. Vocês sosseguem que vocês vão ser muito utilizados aqui, porque chegou a hora tão aguardada, a hora tão esperada da entrega das medalhas e dos certificados em homenagem a esses profissionais que tanto fizeram em prol da administração nos 60 anos da profissão. Convidaremos as pessoas por ordem alfabética, tá? Vou chamando aqui e chamando as pessoas, o presidente Wagner e o diretor Halber, para realizar a entrega. Então, daremos o início e, já furando o protocolo, para realizar a entrega para Adriana Homem de Carvalho, eu convido o conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, administrador Francisco de Jesus. Parabéns, Adriana.
Convidamos agora para subir ao palco a conselheira do CRA-RJ, a administradora Ana Shirley França de Moraes. Quem realizará a entrega será o presidente Wagner Siqueira. Parabéns, Ana. Convidamos agora ao palco o conselheiro do CRA-RJ, administrador Clésio Guimarães Faria. Quem realizará a entrega será o diretor Sérgio Halber. Parabéns, Clésio. Convidamos agora o nosso anfitrião, o conselheiro e administrador Ednor Medeiros de Souza Filho. Quem realizará a entrega será o presidente administrador Wagner Siqueira. Eu só vou pedir para vocês, para a gente centralizar um pouquinho mais aqui, por causa da filmagem, por favor. Isso, obrigada. Até para sair o nome de vocês, bem bonito. Parabéns, Ednor. Convidamos agora ao palco o conselheiro do CRA-RJ, tecnólogo Edson da Silva San Román. Parabéns, Edson. Convidamos agora a conselheira do CRA-RJ, administradora Fernanda Maria Spinelli Tawil Rodrigues. Parabéns, Fernanda. Convidamos agora para receber a moção de aplausos o administrador Firmino de Souza Carneiro, conselheiro do CRA-RJ.
Parabéns, Firmino. Convidamos agora ao palco para receber a medalha a conselheira do CRA-RJ, administradora Janaína Nascimento Simões de Souza. E quem fará a entrega será o superintendente regional dos Correios, José Oliveira, que o Ednor veio me falar, mas eu acho que ele teve que sair. Presidente, a gente atende. O presidente e o senhor fala. A mulher e o presidente, tá certo. O Wagner sempre fala isso. Então, Janaína, que o presidente lhe entregue a sua medalha. Parabéns, Janaína. Convidamos ao palco para o recebimento da sua medalha o ex-presidente do CRA-RJ, administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio. Como ex-presidente do CRA-RJ, eu convido o administrador Jorge para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. A emoção é forte, mas eu estava sentado ali, refletindo, né? O tempo passa, eu fui conselheiro federal, por algum momento de gestão do Wagner, eu fui presidente do Rio de Janeiro também. E um momento muito forte para mim foi que um administrador, que não está mais conosco, teve uma experiência forte comigo. Eu era engenheiro, trabalhava como engenheiro, e tinha sido selecionado para trabalhar no setor elétrico em Niterói, na Serge, como engenheiro. Fui lá e aí conheci Eloy Lefebvre. E Eloy disse para mim: "Você vai ser engenheiro aqui?" Eu falei: Ele disse: "Pô, mas qual é a sua especialidade?" Eu falei: "Eu trabalho com suprimento na obra do aeroporto, em Roraima." Só, por que você não vai ser administrador? Eu falei: "Porque eu, embora seja formado há muitos anos, não tenho registro." Ele falou: "Vamos sair daqui de tarde agora que eu vou te levar num lugar." E aí veio contando comigo na barca que ele representava os administradores em Niterói, mas eu representava como? O Wagner. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar do Wagner como integrador desse sistema todo. E fomos eu e ele, chegamos lá, o Wagner estava chegando da Assembleia, tinha uma intensidade política também, e me recebeu na mesma hora. Aí o Eloy falou: "Não, o Jorge Humberto pode ser administrador lá na gestão de transporte." E aí já foi me convidando para trabalhar na equipe que cuidava dos administradores em Niterói, aquela história toda. Aí o Wagner chegou com a maletinha lá na Santa Luzia. Sentamos lá. Eu saí de lá no dia seguinte com registro, já ia para a chapa do sindicato. E 2 anos depois eu fui virar conselheiro. E aí eu não podia deixar de lembrar do Eloy, que eu sei que o Wagner se emociona quando também falamos dele, e não podia deixar de agradecer a Wagner e a todos os companheiros do CRA, porque são quase 50 anos nessa história que a gente tem aí, né? E dizer que eu estou muito feliz, não esperava estar aqui hoje, né? Porque essa é uma questão nossa, eu cometi um erro e vou esperar até
superar. E era isso, gente. Vale a pena ser administrador. Eu sou administrador de coração e não quis mais saber da engenharia, não quis mais saber de nada. E também não posso deixar de dizer que tudo que eu fiz, seja na questão da gestão, seja na questão da política, foi sempre guiado pelo Wagner, orientado pelo Wagner, encaminhado pelo Wagner, o meu líder. Obrigado. Obrigado. Parar com isso, né? Obrigado. Merece, merecedor. 50 anos. Parabéns, Jorge. Convidamos agora para receber a sua medalha o vice-presidente do CRA-RJ, administrador Josué José da Silva. Parabéns, Josué. Convidamos agora o conselheiro do CRA-RJ, administrador Jucimar André Sequim. Parabéns, Sequim. Convidamos agora o conselheiro do CRA-RJ, administrador Júlio César Souza de Andrade. Parabéns, Júlio. E convidamos ao palco um quase homônimo, o administrador Júlio César de Souza Loureiro, conselheiro do CRA-RJ. Parabéns, Júlio. Convidamos agora o ex-presidente do CRA-RJ, administrador Leocir Dalpai. Parabéns, Leocir. Como ex-presidente, gostaria de lhe passar a palavra.
Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com os amigos. Eu não preparei, o Wagner me convocou agora para fazer uso da palavra como ex-presidente. E, obviamente, estou muito feliz por esse momento. Eu não poderia me furtar dessa oportunidade de dizer o quanto de orgulho eu tenho de ser um profissional da administração e de ter participado dessa história. Entrei para a administração em 85, em julho de 85, na UF, me lembro. Comecei a fazer administração, a gente desconhece as coisas, e recebi um panfleto do Conselho Regional da Administração, aliás, Conselho de Técnicos em Administração. E aquilo me incomodou, porque eu era técnico em contabilidade, e eu ia fazer uma faculdade inteira de administração para ser técnico em contabilidade. Me frustrei. Graças a Deus, em alguns dias, houve uma mudança na legislação, por isso que eu disse que a gente acompanha, e mudou para Conselho Regional de Administração. E isso é um fato que eu gosto de relembrar, porque são pequenos gestos, às vezes, que fazem essa mudança. Mas também acompanhei outras mudanças mais significativas e importantíssimas também, e sempre com o pioneirismo do Rio de Janeiro, no registro dos tecnólogos, no registro dos técnicos, no registro dos mestres e doutores. Lembro que numa plenária o Wagner, eu acho que foi eu e o Wagner mais uma ou duas pessoas, dos 12 que concordamos, que achamos que deveríamos, se bem que isso era papel do Conselho Federal, e foi conseguido só em 2017. Então a gente vem acompanhando essa trajetória, e essa medalha eu recebo com orgulho, não pelo que fiz, mas porque eu acho que ainda vou fazer. Eu lembro que quando eu cheguei da Bahia, como oficial em Niterói, na Policlínica, eu recebi a medalha da vitória dos ex-combatentes. Eu era muito amigo dos ex-combatentes, mas eu acho que a amizade não dá medalha. E eu recebi numa quinta-feira, na sexta vim aqui na Rua das Marrecas reclamar com o presidente. Claro que eu vim fardado. E a medalha do militar, ele tem uma diferença, que ele tem uma barreta. Barreta é um dispositivozinho que a gente coloca em cima do bolso, e cada medalha, mas eu divido 2 ou 3 daqueles, então você vê que com o tempo o cara forma uma plaqueta com as medalhas que tem. Mas eu não tinha plaqueta, só tinha uma medalha. Botei a farda, botei aquela medalha e fui lá reclamar com esse combatente, o general Ventura. Aí ele disse: não, pai, você está equivocado. Quando você recebe essa medalha, você é marcado, todo mundo vê, porque o militar anda todos os dias com farda, e todos os dias o cara vê aquela medalha. Você está sendo marcado. Todas as pessoas que vão lá no seu quartel, especialmente os ex-combatentes, saberão a quem se dirigir. Faça por onde. Então, essa é uma lembrança que eu sempre tenho, e sempre que eu recebo homenagens, eu não vejo o que eu fiz, eu vejo o que a gente pode fazer, e o que a gente pode fazer pela profissão. Então, eu fico muito feliz, Wagner, e o Conselho Federal também, por essa lembrança, por participarem da minha trajetória, eu participar da trajetória de vocês, especialmente o Wagner, pelas vezes que nos orienta, pelas vezes que nos acolhe, nos acompanha, como bem disse o Jorge, também ex-presidente, e isso nos gera muita gratidão, gratidão à profissão e a todos os presentes, e eu vou levar essa medalha com muito orgulho, como as outras que tem, mas essa de maneira muito especial, porque era muito significativa e pontual. E meu neto nasceu agora, onde eu espero que ele seja administrador e veja essa medalha. Meu vovô ganhou, mas ele não vai, porque 60 só tem uma vez. Obrigado a todos. Parabéns, Leuci. Convidamos agora para receber a medalha o superintendente do CIE-RJ, Luiz Gustavo Coppola. JP tira uma foto bem bonita que a Júlia já me pediu. A Júlia falou: Érica, me manda a foto do Coppola, por favor. Vou mandar.
Parabéns, Coppola. Convidamos agora a conselheira do CRA-RJ, administradora Maria de Fátima Ribeiro dos Santos. Parabéns, Fátima. Convidamos agora o conselheiro do CRA-RJ, administrador Miguel Luiz Marum Pinto. Parabéns, Marum. Convidamos agora o conselheiro do CRA-RJ, administrador Pando Angeloff Pandef. Parabéns, Pando. Convidamos agora a conselheira federal pelo Rio de Janeiro, administradora Patrícia Figueiredo Pereira Salgado. Oi. Convidamos agora Pedro Flecha Ribeiro para receber a sua medalha das mãos do conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, administrador Francisco de Jesus.
Parabéns, Pedro. Obrigada, Francisco. Bom, só por desencargo de consciência, porque eu não estou vendo na plateia, o conselheiro do CRA-RJ, administrador Ronaldo Vasconcelos Fonseca. Tô tranquila agora. Convido agora ao palco para receber a moção e a medalha a conselheira do CRA-RJ, administradora Rosângela de Araújo Ferreira Arruda. Parabéns, Rosângela. Agora que eu estou vendo que seu nome está com acento, desculpa. Você, exatamente. Bom, também por desencargo de consciência, porque eu não estou vendo na plateia, o ex-presidente do CRA-RJ, administrador Rui Otávio Bernardes de Andrade. Confirmado, que não vi. Convidamos agora o conselheiro do CRA-RJ, administrador Ubiratã dos Santos Silva. Parabéns, Ubiratã. Convidamos agora a conselheira do CRA-RJ, administradora Valmira da Silva Cristófori. Parabéns, Valmira. E, finalmente, convidamos o ex-presidente Wallace de Souza Vieira, que será representado pelo assessor da Superintendência do CRA-RJ, administrador Adolfo de Oliveira. Obrigada, Adolfo. Muito obrigada, Halber. Muito obrigada, Wagner, pelo auxílio.
Bom, na verdade, obrigada não, porque temos uma moção especial aqui. Wagner e Halber, por favor. É para esticar as pernas. Para esticar as pernas, fazer um exercício. Temos uma moção especial aqui para o conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, administrador Francisco Carlos de Jesus. Boa noite a todos, quebrando o protocolo, que eu tenho uma honra muito especial, minha, pessoal, é de que não acredito, a não ser que tenha muito mais cabelos brancos do que eu, alguém aqui nesse auditório que tenha sido aluno de Wagner Siqueira e de Belmiro Siqueira ao mesmo tempo. Essa é uma honra que eu carrego sempre. E Wagner sabe que eu sou um puxa-saco. Ele, de vez em quando, briga comigo, que eu sou muito puxa-saco. Tá? Obrigado. Muito obrigada, Francisco. Agora sim, agora vocês podem descer. Muito bem, parabéns a todos. E convidamos para falar em nome dos homenageados, convidamos ao palco o diretor de Administração e Finanças do CRA-RJ, administrador Miguel Marum. Eu vou ler para não esquecer de falar alguma coisa, né? E o senhor administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e o senhor diretor de Fiscalização e Registro do CFA, Sérgio Ralph, conselheiro federal Francisco de Jesus, conselheira suplente Patrícia Salgado, prezados administradores, conselheiros, ex-conselheiros, ex-presidentes, senhoras e senhores, e em especial minha família. Na condição de segundo conselheiro mais antigo em termos de mandato, tá? Deixar isso bem claro. Venho agradecer esta comanda que representa um marco na nossa profissão. Que nesse ano completa o seu jubileu de 60 anos. Parece que foi ontem uns 50, né? Passa rápido. Nós aqui presentes representamos uma pequena parcela de inúmeros colegas que durante anos construíram essa linda história. E que daqui a alguns anos seremos lembrados também pelas próximas gerações. Assim eu espero. A nossa profissão se faz presente em toda a sociedade. E a cada dia que passa, ela se torna mais necessária e mais importante para a construção de uma sociedade melhor.
Muitos afirmam que para administrar, é necessário apenas o bom senso e que qualquer um pode gerir sem as técnicas que são ensinadas nas instituições de ensino. Isso faz parte de uma cultura onde somos todos médicos, né? Economistas, técnicos de futebol, etc. Uma cultura muito infeliz do nosso país, né? Qual é o resultado disso? Organizações muito mal geridas, pessoas sem preparo algum ocupando postos de trabalho nos diversos segmentos, sem qualificação ou sem capacitação específica, pois quem os contratou não conhece nenhuma técnica de relações humanas. Sentimos isso no dia a dia, no nosso cotidiano, ao entrarmos em um estabelecimento para comprar um produto ou um serviço, para reclamar, seja um gerente, seja um saque, uma ouvidoria, para ouvirmos sempre aquela desculpa, houve um problema no sistema, né? Coitado do sistema, sempre ele é o culpado. Mas atrás do sistema tem cabeças pensantes, né? Ou não. A falta de produtos também está ligada a uma logística ruim, né, Júlio? Por falhas na produção, falhas na entrega, por falhas de planejamento, por assim seja. A má gestão de marketing pode encalhar as vendas ou pode gerar passivos legais por mau uso ou desconhecimento do Código de Defesa do Consumidor. O administrador tem que ter um conhecimento mínimo sobre o Código de Defesa do Consumidor. É impreterível. Por promoções erradas ou por uma simples má colocação de produtos no ponto de venda. Também existe uma técnica para os produtos serem colocados nos PDVs, que muitos desconhecem. Nem vou falar da área financeira, onde a nossa responsabilidade é enorme. Fica cada vez mais evidente que, com o avanço da tecnologia, a nossa profissão será prioritária para o sucesso de todos. Falo até pela minha geração, né? Esse ano eu estou com 39 anos de formado. Me graduei em 1986, no início do Plano Cruzado, aqui muitos lembram, né? Onde acharam que congelar preço seria a solução. Ledo engano. O pessoal não estudou que muitos anos antes, no Egito, foi feito isso também, e os condenados deveriam ser cozidos no azeite. Pasmem que não tinha azeite. Muito bem. Passamos por inúmeros planos, né? Minha geração pegou muito plano, muitos mágicos. Pela Covid. A Covid era uma grande incógnita. Mas, em cada um desses momentos, tudo que aprendemos foi necessário para, primeiro, manter as organizações vivas e prepará-las para o seu desenvolvimento. Que venham mais 10 anos, que venha o futuro, pois eu tenho certeza que estaremos prontos. Muito obrigado. Muito obrigada, Miguel. Bom, mais uma vez agradecemos a presença e o carinho de todos vocês. Lembramos também que logo este evento estará disponível na CRA-RJ Play para vocês poderem rever nosso canal no YouTube. E convidamos vocês para uma recepção, um coquetel que está acontecendo, que vai acontecer aqui ao lado, na praça do Centro Cultural dos Correios. Foi um prazer tê-los aqui. Tenham todos uma boa noite e aproveitem o coquetel.